E nesta noite nós vamos caminhar um pouco na palavra de Deus, tentar entender algumas coisas, alguns princípios que regem a vida cristã. E nesses princípios nós gostaríamos de que você guardasse no seu coração, porque são princípios que a palavra de Deus nos exorta diariamente para que vivamos de todo o coração. Então eu chamo a sua atenção para a leitura que se encontra em Colossenses capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 4. Vamos ler? A minha versão é NVI, uma versão que facilita na leitura e na compreensão. Todos acharam? Então, fica assim a leitura. Por esse motivo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo junto de Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados junto com Ele em glória. Meus amados irmãos, é notório que nós estamos passando aí na nossa cultura por grandes problemas espirituais, problemas financeiros, problemas judiciários e tem inúmeros problemas que essa sociedade está passando. E nós temos também dentro da sociedade uma poluição espiritual que vem de muitos setores da igreja cristã, que por não ter uma sólida teologia, tem se distanciado constantemente da palavra de Deus, constantemente dos princípios de Deus. Nós observamos ao longo da nossa caminhada cristã que não são poucas igrejas que vêm mantendo um processo de distanciamento da presença de Deus, porque não estão observando a sua palavra. E o que é interessante aqui notar nessa carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que Paulo remedia uma situação que estava surgindo no meio daquela igreja. Se você acompanhar comigo, por favor, a leitura, você vai entender que aquela carta estava aquela igreja estava se distanciando da presença de Deus, porque algumas pessoas estavam se intrometendo dentro da igreja e estavam mudando a forma de pensar pouco a pouco. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo de número 2, verso de número 20, só para que você entenda o pano de fundo, o que estava acontecendo naquela igreja. Paulo recebeu notícias de Epáfras, de que algumas heresias estavam chegando dentro daquela igreja. Pessoas que estavam ali dentro, estavam dizendo que precisavam de cultuar a anjos, precisavam de se submeter a anjos, precisavam de colocar preceitos na sua adoração. Agora observe bem, quando você associa na sua fé alguns preceitos, algumas novas regras, preste bem atenção, você otimiza aquilo que você está agregando e automaticamente você minimiza o sacrifício de Cristo. Então, a partir do momento que você junta a sua fé, novos modelos de pensar, novos modelos de se cultuar a Deus,
você está colocando Jesus em pé de igualdade com novas regras. Você está diminuindo o sacrifício de Jesus. Você está colocando o sacrifício de Jesus embaixo da regra em que você está colocando. Observe só, verso de número 20. Nós vamos voltar alguns versículos para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo de número 3. Olha só o que ele diz, verso de número 20, por favor, capítulo 2, verso de número 20, está dizendo assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares, do que Paulo está dizendo? Aquela igreja que foi fundada na palavra, agora para estar junto de Cristo, precisava de novas regras para cultuar a Deus. Trocando por miúdo seria mais ou menos assim: Jesus, eu vou te adorar, mas espera só um pouquinho que eu tenho que cultuar um anjo primeiro. Jesus, espera só um pouquinho que eu não vou tocar em alguma coisa, não vou manusear em alguma coisa. Paulo está remediando a situação, uma situação que gradativamente vem nos moldando segundo as regras que nós estamos buscando. Olha só o que diz, olhe na sua Bíblia: princípios elementares deste mundo. Por que vocês ainda estão se submetendo a essas regras? Qual é a figura que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui nesse texto? A figura do batismo. Você lembra como é o batismo? Você morre para este mundo e você ressurge para Deus. E quando você morre para o mundo, você morre para um monte de coisas. Você morre para o pecado. Você é sepultado, e toda a sua maneira de viver, todo o seu estilo de vida que você trouxe do mundo, no batismo é sepultado, é jogado lá no fundo. Isso vai para uma escuridão e você não vê mais. O apóstolo Paulo continua dizendo, verso de número 21, por favor, me ajude a ler aí: não manuseie, não prove, não toque. Paulo acrescenta mais no verso de número 22: todas essas coisas são destinadas à perdição pelo uso, porque se baseiam em mandamentos de homens. Você não foi feito para viver debaixo de jugo de homens. Você foi feito para viver debaixo da vontade de Deus. E observe bem, você não pode, de maneira nenhuma, estar debaixo de preceitos de homens, porque tudo já foi sepultado, tudo já foi jogado lá dentro do sepulcro. Você não tem mais direito na sua vida religiosa, de alguma forma, de ir lá buscar preceitos do passado, pecados do passado que você já abandonou, vida passada em que você era dado a essas práticas. Você não vive mais nessas práticas, está sepultado. Você não vive mais. Se você ainda vive, você precisa de mudar a sua vida. O verso de número 22, 23, Paulo está dizendo assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, e falsa humildade, severidade para com o corpo, mas essas coisas não resolvem o problema. O que Paulo nos deixa no ar, ou nos traz à memória, é que quando na morte, quando sepultado, essa velha vida tem que estar morta. Por quê? Para que nós ressuscitamos junto com o Senhor, para uma nova vida, que se ergue pelo poder de Deus e pela justiça de Deus, na cruz do Calvário. Por favor, capítulo de número 3, verso de número 1, nós vamos entender alguns princípios de vida cristã que nós temos que colocar em nossas vidas e caminhar nesses princípios. Observe bem, você não foi chamado
para viver em uma religiosidade vazia e oca. Você foi chamado para buscar as coisas que vêm do alto. Imagine você buscando da sua própria forma. O que você vai encontrar? Uma religião humana, uma religião antropocêntrica, que o final dela não resolve a sua vida para com Deus. E esse tipo de busca foi crucificado, foi jogado na morte. Você agora, ressurreto com o Senhor Jesus Cristo, você tem a obrigação de buscar as coisas que são do alto. O que são coisas do alto? Paulo, lá no original, ele não determina o que é. O que é interessante é que Paulo deixa no ar uma gama de coisas que estão relacionadas aos céus. O que é isso? Busque a face do Senhor, busque Deus, busque a misericórdia de Deus, construa uma vida saudável com Deus no seu buscar diário. As pessoas lá no Velho Testamento, as pessoas na velha vida, o que elas faziam? Elas precisavam de preceitos para chegar até Deus. Você não precisa mais desses preceitos. Eles eram sombra daquilo que havia de vir, de Jesus Cristo na cruz. Você não precisa mais de carregar, você não precisa mais de trazer para o Evangelho coisas que você aprendeu lá no passado. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que para acordar tem que levantar com o pé direito para poder sair, senão alguma coisa de ruim pode acontecer. Você conhece pessoas assim, eu também conheço pessoas que para sair de manhã precisa de consultar se o signo do zodíaco está certo. Se o Câncer vai dar certo com Aquário, se Peixe dá certo com algum outro signo. Você já morreu com Cristo, você já ressuscitou com Cristo. A vida que você tem agora é uma vida marcada pela busca intensa, ininterrupta da presença de Deus. Você não para mais de buscar porque Deus cativou a sua alma de uma maneira que você não tem mais opção de buscar em outro lugar. Jesus é aquela pérola que você pegou, gastou tudo que você tinha para comprar aquilo que é de maior valor na sua vida, e aquilo que é de maior valor é o Senhor Jesus Cristo. Então você vive buscando ao Senhor ininterruptamente. Você vive dentro dessa atmosfera celestial, buscando a presença de Deus. Esse é o primeiro princípio que você deve guardar. O segundo princípio que nós devemos guardar é um princípio de reflexão contínua. Por favor, leia comigo, verso de número 2, por favor, do capítulo de número 3. Não feche sua Bíblia. Diz assim o texto. Na minha versão diz: mantenham os seus pensamentos nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. A primeira parte que nós lemos, capítulo de número 2, verso de número 20, 21, 22 e 23, coisas terrenas. Agora você vive a sua vida com o pensamento voltado em Deus, com o pensamento voltado nas coisas de Deus. Você vive assim no seu dia a dia? Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento que vem em sua mente? Qual é o primeiro pensamento que vem quando você se levanta e vai para o seu trabalho? Já que você abandonou as coisas terrenas, agora o seu primeiro pensamento é Deus. Você que construiu
o buscar todas as coisas em Deus, agora você vai construir pensamentos de Deus sobre a sua vida. Isso é fantástico, porque muitos de nós passam a dia inteiro sem lembrar de Deus. Muitos de nós só lembram de Deus na hora em que o pneu fura. Ah, meu Deus! Muitos de nós só lembram de Deus na hora da dificuldade. Na hora que falta alguma coisa, nós lembramos de Deus. Nós não podemos ser assim. Esse Cristo que cativou a nossa mente, e a palavra correta é cativar, é trazer preso. E Ele nos trouxe preso porque Ele é o absoluto das nossas almas. Não existem mais pensamentos secundários na nossa vida cristã. Não existem mais outros pensamentos ou regras passadas que nos faz pensar. Somente Jesus é o centro dos nossos pensamentos. Só Jesus. Esse é o segundo princípio que nós temos aqui nessa noite. Observe bem. Eu quero trazer aqui para você nessa noite as coisas que nós devemos pensar. Devemos pensar em Deus. Devemos pensar também na eternidade. Tudo aquilo que passamos aqui, todos os sofrimentos, todas as alegrias, um dia nós vamos chegar nos céus e vamos exultar, nós vamos nos alegrar diante de Deus, porque passamos todas essas coisas e agora nós podemos glorificar ao Senhor pela eternidade, o tanto que Deus foi bondoso com a nossa vida. Sabe quem explica isso de uma maneira fabulosa? O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso de número 14, de 2 Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia junto comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14. Na sua versão, vai aparecer a palavra triunfar. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar nas coisas celestes. Mas volta e meia nós vamos nos deparar com situações difíceis aqui, que vão tentar cativar nossa mente, vão tentar tirar a nossa mente da presença de Deus. O apóstolo Paulo, depois de tanto sofrimento, a segunda carta é uma carta do desabafo de tantas perseguições e sofrimentos que ele teve. Ele usa uma palavra de terminologia grega que diz triunfar. Leia na sua Bíblia, diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo Jesus, por nosso intermédio exaltado todo lugar, e Ele é a nossa fragrância e todo o seu conhecimento. O que Paulo quis dizer com triunfar? Esta palavra era tirada de um contexto de guerra. Quando uma pessoa, um general, vencia muitas batalhas, ela era chamada pelo imperador da época para entrar em toda a sua pompa, em toda a sua glória em Roma. Então, quando ele ia entrar, havia um cortejo, algo muito fabuloso, algo muito magnífico. Então, aquele general ficava por último, e ali passavam os cantores, elogiando os feitos dele, passavam os dignatários, olhando e relembrando e falando tudo aquilo que ele fez, e passavam ali pessoas tocando músicas. Era uma festa fabulosa, e ali ele entrava por último, e as pessoas saudando o nome dele, falando o nome dele. Ele é vencedor, ele é isso, ele é aquilo. Aí o apóstolo Paulo relembra para nós
que todas as nossas vitórias em Cristo Jesus vai ter esse objetivo, vai ter essa finalidade lá nos céus. É isso que nós devemos pensar quando nós estamos em tribulações. É isso que nós temos que pensar quando nós formos recebidos nos céus. Você vai poder gritar lá nos céus: meu Deus, como valeu a pena sofrer pelo teu nome. Meu Deus, como valeu a pena sofrer e agora desfrutar da eternidade. Meu Deus, como é bom, meu Deus, estar aqui desfrutando da eternidade. Louvado seja Deus por isso. É isso que nós devemos pensar em meio às tribulações. E Paulo nos convida a isso. O que pensar e o que buscar. Verso de número 3, por favor, olhe comigo. Nós estamos mortos para o pecado. Vocês que morreram agora, a sua vida está escondida com Deus. Você já viu alguém morto andando na rua? A não ser em filmes. Como então uma pessoa que está morta pode reviver para aquilo que morreu? Não tem possibilidade. Você que morreu para o pecado, como você, a partir do momento que vive buscando a Deus, a partir do momento que vive pensando Deus, pode voltar às práticas do pecado? É impossível uma mente iluminada voltar a pecar. Escute o que eu estou dizendo, é impossível. Nós temos objetivos na vida espiritual, nós temos um chamado à santificação. Então, por que ainda volta e meia essas coisas vêm minando em nossos corações? Porque muitas vezes nós fomentamos. Muitas vezes nós permitimos que o pecado domine o nosso coração. Mas Paulo está remediando a situação. Não viva mais para o pecado. Você já sepultou ele da sua vida. Você já o lançou fora. Essa prática não é sua mais porque você é um cidadão dos céus. A sua prática agora é uma prática em Cristo Jesus. Uma prática que te lança para a presença de Deus. Que te faz buscar e pensar na grandiosidade de Deus, nas maravilhas celestiais, na eternidade. E isso vem confortando o seu coração diariamente, em meio a tribulações, em meio a essa severidade da vida, em meio às angústias da vida. O Espírito Santo trabalha em seu coração dizendo: vai valer a pena estar no céu. Vai valer a pena encontrar com o Senhor. Vai valer a pena naquele grande dia, na hora em que você for chamado para se encontrar com o Senhor. Vai valer a pena cada situação difícil que você passou. Vai valer a pena. Mas enquanto não acontece, a nossa luta é contra o pecado, que vem nos assediar. Não é assim com a sua vida? Diariamente nós não somos convidados ao pecado? Gente, isso é uma palavra pastoral. É uma palavra de mudança. Por que tudo isso? Verso de número 4, por favor. Isso nos leva à última reflexão desta noite, que está escrita no verso de número 4. Por que abandonamos isso? Por que que deixamos dessas coisas, dessas regras de pecados? O verso de número 4 vai dar a receita. Por favor, leia junto comigo. Olha só o tanto que o texto é enfático. O texto é claro.
O que é Cristo? O que é Cristo? Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Ele é aquele que governa a sua vida. Ele passa a ser o centro do seu pensamento. Ele passa a ser aquele que anda ao seu lado e governa a sua vida em todos os sentidos dela. O nosso coração duro, o nosso coração difícil de ser atingido por Deus, precisa de deixar o Senhor Jesus Cristo governar ele. Você não pode ser o Senhor da sua vida. Todas as vezes que você é o Senhor da sua vida, você está com os burros na água. Você não consegue trilhar um caminho na presença de Deus. Você que se entregou a Cristo, você que foi buscado e alcançado por Cristo, você que não vive mais na prática do pecado, você que vive uma vida em Deus, você precisa de entender de uma vez por todas que Cristo sendo a sua vida passa a não existir mais. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que isso quer dizer? Na íntegra. É mais ou menos assim: o seu nome vai apagando. Seu nome é Maria? Sabe como é que você passa a soletrar Maria? J, E, S, U, S. As pessoas não observam mais você. As pessoas observam Jesus em sua vida. Trocando por miúdos, Jesus passa a transfigurar na sua face. Porque você passa a ser um servo autêntico do Senhor. Se não é assim ainda, precisa de ser. Porque você foi chamado a ser a imagem de Cristo. Você foi chamado para ter uma vida digna, de que quando essas pessoas estão no mundo desesperadas, com a sua vida pecaminosa, sem direção, sem rumo, olha, ali é um servo do Senhor. Lembra do Velho Testamento? Quando aquela mulher com o filho morto chegou para o servo de Eliseu, o que acontece? Vai tudo bem? Vai. Mas quando ele chega perto do profeta, o que acontece? Ela se desmancha, porque ela reconhece ali espiritualidade, ela reconhece naquele homem, um homem de Deus. E quantas vezes nós estamos andando na rua, nós não somos reconhecidos como servos do Senhor. Deus te chama nesta noite para uma ressignificação da sua vida, uma mudança de vida, para que quando as pessoas nos olharem, elas nos olhem como um referencial de Deus na terra. Você que vive buscando ao Senhor, pensando do Senhor, agora que Cristo é a sua vida, Deus precisa de você para levar o reino de Deus avante. Lá onde você trabalha, lá na sua casa, lá na sua escola, Deus precisa de você. Eu te convido nessa noite para refletir sobre essas coisas. A nossa religiosidade tem estragado a nossa vida. Nós nos encontramos diariamente dentro de um templo para falar de Deus, para ouvir Deus. E muitas vezes a palavra de Deus não consegue ter acesso aos nossos corações.
Mas Deus continua insistindo com nós, insistindo com a nossa vida. Nós que somos torto por natureza, duro para ser moldado por Deus por natureza, Deus ainda olha para nós com esperança de que a gente mude e venha a ser algo decente, para que a glória dele habite em nós. Deus olha para mim, Deus olha para você. Então nós precisamos de entender de uma vez por todas que Deus quer reinar absolutamente em nossos corações. Deus quer pegar as rédeas da nossa vida e nos conduzir por onde Ele quer. Isso é Cristo em mim. É quando Cristo toma as rédeas da nossa vida. É quando eu não tenho mais voz ativa na minha vida. É quando Deus governa, Ele dita regras reais para a minha vida, e eu obedeço de coração, porque eu sei que o fim é glorioso. Como nós estamos nos relacionando com Cristo, gente, diariamente? Como nós estamos nos conduzindo com o Espírito Santo diariamente? O que Jesus disse nas últimas palavras que Mateus lembra para nós, capítulo 28, último versículo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como fica esse Jesus comigo todos os dias? Como Ele está comigo todos os dias? Tem várias passagens no Velho Testamento que Deus pega um prumo. Você sabe o que é um prumo? Com certeza você sabe o que é um prumo. É uma ferramenta para alinhar. E muitas vezes, quando Deus passou o prumo em Jerusalém, Deus quebrou Jerusalém. Então observe bem, esse Jesus em nós, quando Ele passa esse prumo em nossos corações, Ele quebra aquilo que temos como certeza, mas aquilo que é nosso, que foi construído com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de lidar com as coisas, com a nossa humana maneira de viver a vida. Então esse prumo é passado para quebrar essas resistências que nós temos para receber Deus de uma vez por todas em nossos corações. Deus, quando quebra os nossos corações, Ele não quebra por maldade, Ele quebra porque Ele tem um infinito amor derramado lá na cruz do Calvário para te convencer que Ele te ama e te amou por toda a eternidade. Então nós temos que responder a isso de uma forma, entregando esse coração a Ele definitivamente, sem reservas, sem deixar aquela ruinha escura, aonde nós guardamos os nossos segredos, incontáveis. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é omnisciência, palavra do latim que quer dizer todo conhecimento. Muitas vezes nós guardamos algumas coisas lá naquele baúzinho, naquela ruinha bem escura. Lá Deus não vai, lá Deus vai. Lá Deus vai. Mas eu quero te dizer nessa noite, torno a dizer, Deus não vai lá por maldade. Deus vai lá porque te ama. Ele quer arrancar esse peso do coração. Ele não aceita mais uma caminhada desse jeito. Você que busca as coisas celestes, você que pensa nas coisas celestes, você que mudou, refez a sua maneira de pensar, agora você vive para Deus.
Você não tem mais outra vida. Você não tem uma vida paralela. A sua vida agora é com o Senhor. E se você não tem essa vida com o Senhor, trate de ter, porque o Senhor Jesus está voltando. Você não vive mais nas práticas do passado, do pecado. A sua prática agora é Jesus. Você acorda com Jesus, almoça com Jesus, toma café, lanche com Jesus, você trabalha com Jesus, você vive Jesus. Você é Jesus na sua vida, no seu casamento. Amém? Eu gostaria de aplicar essa palavra dessa noite, lendo o verso número 5, do capítulo 3, verso de número 5. Capítulo 3, verso de número 5. Existem coisas que você não faz mais. Você não faz mais porque a sua vida está em Deus. A sua vida está em Deus? Com certeza está. Com certeza está. Está escondida em Deus. Está amparada por Deus. Olha só o que diz o verso de número 5. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo. Tudo. Quais são as coisas que devem ser mortas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é idolatria. Isso não deve estar mais na sua vida, de maneira nenhuma. Você não pode mais ter essas coisas no seu coração. Por quê? Porque o seu coração não é seu. Esse coração que está aí batendo não é seu. Ele é de Jesus. Você não tem o direito de dar ele a outro. Você não tem o direito de pegar o seu coração ou a sua vida interior e entregá-la ao pecado, porque não é seu. É a morada do Espírito Santo de Deus. Ele é de Jesus. Ele é do Senhor que governa a sua vida, do Senhor que dá as diretrizes para seguir. Esse coração é dele, essa vida é dele. E Paulo termina nessa maneira fantástica: não pertence mais à sua nova vida. Eu te convido a ficar em pé nesse instante. Eu tenho um convite a você. Abandone. Se você ainda tem alguma prática, abandone. Logo, logo nós escutaremos o Senhor nos chamando pelo nome, ou coletivo ou individualmente. Então que hoje seja um dia marcado por Deus. O dia antes e o dia depois. Um dia que você vai ter um compromisso de não viver mais em práticas passadas. Um compromisso de viver uma vida voltada completamente ao Senhor,
que com tanto sacrifício nos resgatou na cruz do Calvário. Não foi fácil para Deus tirar a vida do próprio Filho, para entregar por pessoas que estavam em inimizade com Ele, você e eu. Não foi fácil, mas Ele nos amou diante dessa eternidade, e nos chamou com seu amor. Então cesse, antes que seja tarde demais. Comece a buscar ao Senhor ininterruptamente. Comece a pensar em Deus ininterruptamente. Senhor, invade a minha mente, invade o meu coração. Toma as rédeas da minha vida, Senhor, de uma vez por todas. Faça esse compromisso com o Senhor, e você vai ver Deus balançar a sua vida. Você vai ver Deus sacudir a sua vida, porque é o que Deus quer de nós, uma vida íntegra na presença do Senhor. Então que hoje seja um divisor de águas na sua vida. Senhor, a partir de agora, eu mudo a minha vida em relação ao Senhor. Eu vou ressignificar a minha vida espiritual. Eu vou ter vida com o Senhor. Eu vou buscar a Tua face, eu vou buscar a eternidade, Senhor. Porque eu sei que vai valer a pena. E vai valer a pena, gente.